e muito amor. Nós temos nos preocupado muito com essa questão da ênfase no Espírito Santo. E eu pensei que estava na hora de termos um papo reto, assim, né? Pensando claramente e mais especificamente sobre que nós temos pregado e tal, várias meditações, vários sermões, e como fazemos na igreja, aqui na sala. E muitas vezes temos também o risco de esquecer dessa ênfase na pessoa do Espírito Santo e no que ele quer fazer por nós. Por isso que hoje eu imaginei que seria muito bom, orei para isso e senti da parte de Deus a necessidade de falarmos hoje de maneira mais direta sobre a atuação do Espírito Santo através do tempo e também hoje, nos últimos dias, e o que ele quer de nós, como ele tem trabalhado, que benefício ele tem nos dado. E pensando nisso, eu me lembrei aqui do meu quintal. Daqui de onde eu estou, eu posso olhar e ver, né? Eu tenho várias frutíferas aqui, tenho um saputi, tenho acerola, tenho banana, maçã, pera, são árvores pequenas, enxertadas, e só que eu tenho um problema aqui. A minha terra Não é isso não, que eu quero... a minha terra ela é pobre. Eu fiz um exame e descobri que falta para ela fósforo e nitrogênio, que são dois macronutrientes fundamentais para que haja uma boa produção, né? Uma boa frutificação. Além disso, também temos carência no meu solo aqui de micronutrientes, né? Falta de boro e de outros elementos. E então, assim, o meu cuidado aqui é diário, né? A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Então, sempre eu encontro uma brechinha para chegar aqui, olhar e cuidar. Já estamos adubando, né, com esses nutrientes que lhes falta. Aí vem a água, eu tenho aqui, montei um gotejamento constante, a cada dia um pouco de água, e agora chegou o inverno, já não precisa tanto de água, porque se der água demais, a planta pode não aguentar. E aí vem as formigas, os insetos, tem que ter algum tipo de inseticida natural para combater tudo isso, né? A poda ela é uma poda de frutificação, de limpeza, e poda de crescimento. E se você vier aqui olhar, você vai ficar encantado com a forma, o formato das plantas, né? Porque é fruto da poda que eu faço constantemente. Então, assim, esse cuidado, eu começo refletindo sobre isso para mostrar que é o que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas, né? Nós somos como essas árvores plantadas em solos pobres, como acabamos de ver nesse vídeo sobre o Vale de Ossos Secos. É o lugar onde nós estamos e precisamos desse trabalho, dessa atuação do Espírito Santo, podando, cuidando, alimentando, munindo, nutrindo. Só que cada árvore ela tem um aspecto singular, e esse trabalho específico em cada lugar, que aqui eu tenho árvores que estão precisando de outros detalhes que as outras não estão. Umas são mais afetadas por pragas, outras são mais fortes, resistem. Enfim, tudo isso mostra o trabalho que o Espírito Santo deseja fazer em nossa vida, em nosso coração. E nós somos árvores, somos símbolo das árvores, né? Jesus falou disso, de árvores que não frutificam, árvores que não dão frutos. E até foi duro com uma delas, né? Porque viu cheia de flores, cheia de folhas, e encostou e percebeu que não tinha nada. Então, ali foi dura a palavra de Cristo sobre aquela árvore que não produzia nada, porque ela tinha a aparência de quem produzia. Isso acontece muito conosco também na igreja, e aconteceu durante todo o tempo em relação ao povo de Deus. Então, eu começo com o texto de João 3, verso 8, que diz o seguinte: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, é uma atuação natural. Como o pastor Wagner sempre fala aqui, a diferença entre reforma e reavivamento. Né? O reavivamento é que mexe com o nosso coração, que transforma nossa alma, nossa vida, nosso jeito de ser. Okay? E, em consequência disso, é que vem as mudanças específicas determinadas pela reforma. E foi justamente isso que o Espírito Santo fez durante toda a história do povo de Deus. E eu queria falar hoje sobre essa ministração do Espírito Santo através da história. Eu começo pensando em alguns homens. Não trouxe todos, porque o tempo não permitiria. Mas aqui eu tenho alguns toques importantes. Em Êxodo 4, verso 10, eu tenho a experiência de Moisés, né? Moisés dizendo, olha, eu não sou um homem eloquente, eu não sei falar, eu sou gago, eu ralento aqui para falar, né? Aí Deus lhe responde, mas quem fez a sua boca? Quem fez a boca do homem? Né? E Deus arremata, né? Dizendo, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E nós acompanhamos e sabemos as maravilhas que o Espírito Santo fez na vida de Moisés, com o final das contas, ele mesmo falando, né? Porque ele insistiu até em levar alguém, né? E Deus permitiu com relutância que Arão fosse, mas na verdade não foi Arão, foi ele mesmo que falou. E falou ao ponto de convencer Deus a mudar, inclusive, de atitude. Quando Deus disse que ia destruir todos ali naquela experiência dura ali da idolatria ao bezerro de ouro, e ele rasga suas vestes e intercede com Deus e consegue que Deus mantenha ainda muita gente viva e inicie um novo processo ali. Depois nós vimos a experiência de Gideão, né? Gideão fraco, débil, covarde. De repente, o Senhor aparece na vida dele, o aguarda e diz, Gideão, um homem valente, o Senhor é contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo, né? E o texto de Juízes 6:34 diz, então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E quando isso aconteceu, a postura de Gideão mudou. Daquele homem tímido e covarde, ele se encheu de coragem, chamou mais 300 homens, cuja personalidade tinha características diferentes de todos os demais daquela época. Eles tinham fé, tinham coragem e tinham domínio próprio. Todos dons, características concedidas também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez a sua obra. E com aqueles 300 homens, 120 mil midianitas foram vencidos. E Deus, assim, tirou o seu povo do domínio dos midianitas por 7 anos. Vimos também aqui a experiência de Davi, né? Quando todos os filhos de Jessé apareceram ali, nenhum deles foi qualificado, né? Nenhum deles seria o homem escolhido para o trabalho do Espírito Santo entre o povo de Deus. E Davi foi, então, o homem escolhido, o menos provável, aparentemente, né? E o texto de Samuel 16:13 diz que, então, Samuel ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Bom, experiências como essa são inúmeras lá no Antigo Testamento. Encontramos também Josué, Caleb, Esdras, Neemias, Abraão e tantos outros que foram também tocados pelo Espírito Santo para que pudessem estar envolvidos no trabalho que Deus gostaria que acontecesse ali no seio do povo de Deus. Trabalhos que muitas vezes foram frustrados, né, pela influência de Satanás, mas Deus nunca desistiu e sempre contou com o seu remanescente. Bom, eu também gosto de fazer uma ênfase distinta para as mulheres. Inclusive, aqui na sala, a gente percebe, se você colocar o seu celular naquele quadro que tem geralmente 4 pessoas, com certeza 3 serão mulheres e 1 homem. Essa é a média. Pode ser que você encontre um quadro ali com um pouco mais de homem, mas, de modo geral, então isso mostra a presença massificada das mulheres aqui na sala, também nas igrejas, nos cargos das igrejas, no envolvimento do trabalho na igreja. Então, isso aponta para uma responsabilidade muito grande, inclusive, para as mulheres. E Deus sabia disso, apesar do despeito, do estigma, do preconceito e das injustiças cometidas
contra as mulheres, inclusive no próprio seio do povo de Deus. Tá? Aí você encontra ali Esté, não é? Com aquela situação das cartas concebidas por Amã. Ela então vai à presença do rei, arriscando a sua própria vida, né? e fala do que foi escrito para aniquilar os judeus, e vive aquela experiência maravilhosa de tocar o coração do rei e da libertação da morte de uma nação inteira. Seria um genocídio ali declarado. Né? Vimos também a atuação de Maria, a mãe de Jesus. Eu acho lindo o texto de Lucas 1, verso 35 e 47, dizendo que o anjo aparecendo a ela, dizendo que descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Okay? E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou à baixeza da tua serva. Então, a própria Maria, né, entende isso como sendo um chamado do Espírito Santo, né, dando a ela a alegria e o privilégio de guardar dentro de si a vida do Santo de Deus, aquele que nasceria para, na plenitude dos tempos, para mostrar para a igreja o que o Espírito Santo podia fazer por ela, pelo seu povo. Tão duro, tão contumaz como foi toda a história, o povo de Deus. Ainda assim, Jesus vem, entrega sua vida e ainda deixa o Espírito Santo para o seu povo, né? E um outro texto que eu acho também muito legal, que é o texto de João 4, 25, que fala daquela experiência de Cristo com a samaritana, mostrando como o Espírito lhe tocou quando ela concebeu no íntimo do seu coração aquelas palavras profundas de Cristo, que leu a sua vida num lapso pequeno de tempo e lhe tocou. E ela, imbuída pelo Espírito Santo, foi lá, falou para os homens, e o texto diz aqui, creram nele pela palavra, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Então, é essa experiência que Deus deseja ter também conosco, presente na igreja atual. Bom, eu também queria mostrar essa atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. O texto de Lucas 4, 18, diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor se prolongou na promessa do Espírito Santo, feita pelo próprio Cristo, tá? E está indo até hoje, e vai até o final dos tempos. Lucas 4, verso 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali Jesus vai ter uma experiência muito dura, né? E o Espírito Santo ao lado dele. Que para mim foi o pior momento, quando Satanás o leva para o alto de um monte, o mais alto de Jerusalém, e diz, olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu te concedo todo esse reino que me foi dado. Então, assim, o próprio Jesus já tinha dito que ele, Satanás, é o príncipe desse mundo. E logo, Satanás, diante dele mesmo, assume que é o príncipe desse mundo e o exorta a adorá-lo. E aí você já sabe a reação de Cristo, né? Foi lindo, maravilhoso ver a vitória de Cristo sobre Satanás. Mas ele só fez isso porque ele estava sendo ministrado pelo Espírito Santo. E assim foi toda a sua vida. E ali no livro de Atos, capítulo 10, verso 38, no discurso de Pedro, ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, com poder. E aí Jesus andou fazendo bem por toda parte, porque Deus era com ele. Então, o sinal de que Deus era com Cristo foi a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus.
E o sinal hoje de que Deus é conosco é justamente a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. É formando tudo, fazendo renascer tudo e reavivando tudo. Bom, esse Espírito Santo que vem atuando desde o início da criação do homem e lutando, porque, gente, não é fácil. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. E Satanás se aproveita disso e oferece coisas incríveis para nós. E mexe com o íntimo de cada um, porque a nossa tendência é carnal, é o natural. Nós nascemos nesse mundo sob a égide do pecado. E ele tem prevalecido no mundo, o pecado e o criador dele, que é Satanás. E nós percebemos que nas lutas, nesse grande conflito, a maioria das vezes, Deus tem perdido. E tem perdido porque o seu povo tem feito escolhas erradas, usando a liberdade de escolha de maneira muito má, muito ruim, débil, temos, de modo geral, cedido. Aí você vê, desde a criação, né, a luta de Deus em trazer o seu povo, porque Satanás ele tomou conta do mundo. Né? O mundo jaz no pecado, diz Paulo. Não está lá na mão dele. Sempre esteve na mão dele. E Deus faz as incursões segundo o coração de cada um do seu povo, de cada um da sua criatura, tentando nos livrar. Mas a maioria de nós tem escolhido sempre o lado ruim. E aí nós temos visto isso em Noé, quando o próprio Deus diz que se arrepende de ter criado, porque a imaginação é só má continuamente. Nós vemos também na época de Abraão ali, quando Deus, depois da sua morte, né, vai lá e tira os egípcios, tira os judeus do domínio dos egípcios, e como um forte braço estendido, abre o mar vermelho, e acontece tudo aquilo. E logo depois o povo está adorando o bezerro, e um líder maior de Cristo, né, ouve o sussurro de Satanás e faz o bezerro e ainda conclama de manhã o povo à adoração, a fazer a festa. Só que não era ao Senhor, era ao bezerro, um Deus da fertilidade, um Deus egípcio. Então aí depois vai para, ainda assim, salva alguns e leva para o deserto e ali chega a hora de entrar e há aquela confusão toda que Satanás também promove, e Josué e Caleb rasgam suas vestes porque a Maria quer matá-lo, tenta apedrejá-los e não quer mais entrar e reclama de Deus, e aí vai para o deserto e aquela geração não entra mais, só a próxima, e é aquela luta que Moisés passou, tremendo. Tudo isso mexe, impacta cada coração que com certeza nos ouve nessa hora. Hoje, o Espírito Santo deseja atuar em nossas vidas, mexer conosco, nos tirar dessa zona de conforto, dessa vida de aparência. É uma luta, gente, e essa luta continua hoje. E, na maioria dos casos, Satanás continua vencendo. São raros os que são de Cristo. São raros os que têm vitória sobre Satanás. É uma pequena parte. É o remanescente, é o toco, é o resto. É o ungido. É o nascido do Espírito. É com essa pequena quantidade de pessoas reavivadas, com o coração na essência do Espírito Santo, que Deus vai operar a sua obra, realizar os milagres e a terminação da obra nesses últimos tempos. Mas eu queria também abordar um pouco da igreja primitiva, do que o Espírito Santo fez quando ele recebe, né, a promessa do Espírito Santo ali na chuva temporã, no Pentecostes. Né? Então, a primeira dádiva foi o dom de línguas. Okay? Só que muitos de nós, evangélicos, precisamos entender pontualmente a importância desse dom de línguas. Naquele momento, Deus precisava daquele dom, era o mais importante para aquele momento. Hoje, Deus continua precisando e vai precisar muito mais. Eu, por exemplo, estive há pouco tempo numa missão em Moçambique, ali em português, de boa para mim, não teve problema.
batizamos mais de 60 almas no evangelismo feito ali. Mas eu já tenho um irmão chamado Robson, pastor Robson, que ele já tem o dom mais aguçado. E ele foi ser missionário. Foi para Indonésia, foi para Reino Unido, foi para Ilhas Malvinas, e cada um desses lugares tinha línguas diferentes. E ele aprendeu, fala francês, fala português, fala espanhol, enfim. Ainda está estudando outras línguas. Então, em função dessa coisa que é aquele livro que nós estudamos, né, na sala 57, sobre o Espírito Santo, né? Pastor Helm, mostrando que Deus faz capacitações novas, dependendo da necessidade, né? Como fez com Caleb naquele momento, como fez com Moisés naqueles momentos. E ele fez isso hoje com o meu irmão Robson e com tantos outros que estão por aí pregando como missionários, né? Eu tenho alguns pastores amigos que estão hoje no Japão, sabe, em lugares mais absurdos, de tremenda resistência ao evangelho. E eles estão lá pregando na língua de lá, na língua do Japão, né? E outras línguas. Na Suíça, por exemplo, são várias línguas que são faladas. Então, quem vai para ali tem que receber esse dom de maneira especial, né? E o incrível ali é que Deus deixa claro ali na origem da entrega do dom que é específico, não é falar em línguas que ninguém entende. Ainda mais, muito mais hoje, que vamos precisar de uma porção ainda maior desse dom. E o texto diz aqui claramente, o pessoal admirado, como é que nós ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, e ainda vem Egito, e os forasteiros romanos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E isso Paulo alertou, dizendo, olha, precisa ter intérprete. Se não tem quem interprete a língua, então fiquem calados, porque Deus não é Deus de confusão. Então isso é claro quando Paulo escreve aos Coríntios, preocupado que Coríntios estava recebendo esse dom e o inimigo já trabalhando para fazer a confusão, porque lembre-se, nós não podemos esquecer disso. O mundo jaz no maligno. O mundo já está na mão do maligno. Só que ele é atrevido. Ele entra no seio da igreja, ok? Para fazer todas essas confusões. Ali foi feita essa confusão. Depois ele foi para Éfeso, para Cretenses, para os lugares onde Paulo trabalhou, na própria Corinto, para fazer a confusão, entendeu? E aí vem com doutrinas novas, né? Que Cristo não era Deus e outras coisas que aparecem, que foi estabelecida por Satanás lá dentro. E Paulo fala desses homens, né, que ensinaram falsas doutrinas. E hoje estamos estudando o Apocalipse, também a ênfase na mulher vestida de escarlate, dando beber aquele vinho terrível com as doutrinas falsas. Então, isso tem acontecido também hoje. Temos que ter muito cuidado com isso. Essa também é uma atração do Espírito Santo, mas o inimigo também está trabalhando contrário e sempre levando a maioria, né? Porque o próprio Jesus deixou claro que o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Paulo diz isso no livro de Romanos, capítulo 7, verso 29. Então, essa pequena minoria é para essa que eu estou falando hoje, para aqueles que querem viver, de fato, o reavivamento do Espírito Santo. Outras coisas lindas que aconteceram ali, naquela igreja primitiva, né? Naquela igreja do primeiro amor, a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. Né? Bom, uma segunda característica, além do dom do Espírito Santo, que foi dado pelo Espírito Santo, também a harmonia, a união, a unidade entre os irmãos e o batismo em grandes números. Aí eu recortei algumas coisas que demonstram isso. Primeiro,
foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Essa é uma afirmação de Lucas, no livro de Atos, capítulo 2, verso 41. Quase 3.000 almas. Gente, eu quando trabalhava aqui no Nordeste, depois eu fui para Manaus, e ali no Nordeste, aqui no Nordeste, no máximo que eu, em conferências e tal, um trabalho pessoal mais, além do trabalho na igreja, eu gostava de fazer também um evangelismo a cada semestre no meu trabalho como distrital ou mesmo no Departamento de Educação e Lar e Família, quando eu trabalhei algum tempo no Nordeste e também lá em Manaus. Aí eu batizava 20, 30 almas, né? E eu vibrava, né, com isso. Era pouco, mas eu vibrava, era a minha porção do meu trabalho, né? E aí, quando eu fui para Manaus, aí eu fiquei maravilhado, né? Porque Deus me deu novas capacitações do Espírito Santo. E lá o povo é menos resistente do que no Nordeste. E ali, pastores chegaram a batizar no ano 1.000 almas. Eu tive o prazer de, pela primeira vez, batizar mais de 100 almas, né? Num trabalho de 30 noites ali, com o Espírito Santo, com a doutrina, com carinho, com acolhimento, né? E eu pude ver em vários lugares, né? Porque eu fazia um em cada semestre, né? E nos 2 últimos anos eu fiz 4 evangelismo, 2 em cada semestre, e via centenas de pessoas, mas isso não era nada, né? Considerando esse batismo maravilhoso que a Bíblia aqui enfatiza, Lucas enfatiza 3.000, mas logo depois, no outro discurso de Pedro, foram mais 5.000. E assim, agora mesmo naquele tempo, né, as coisas, a luta de Satanás hoje contra o Espírito Santo, e sempre foi assim, não tem sido fácil. Não imagine que é uma coisa muito simples. Alguns irmãos são meio triunfalistas, né? Querendo sempre enfatizar a vitória. A vitória não é tão simples. A vitória de Deus sobre o seu povo depende desse povo, depende do coração aberto à influência do Espírito Santo. E como a grande maioria não faz isso, inclusive na igreja, os resultados não são tão bons quanto poderiam ser. Então, mesmo naquele tempo, aconteceu isso. Porque Paulo mesmo, lá na Grécia, não conseguiu, porque pegou uma área muito resistente, ali no Areópago. Ele fez um discurso lindo, maravilhoso. Conseguiu a atenção de alguns, mas foram bem poucos, comparando o resultado de Pedro. Então, eu não me desesperei por causa disso. Né? Eu sempre batizei pouco e tal. Eu sempre tive amigos que batizaram mais. É isso, sabe? É a capacitação que Deus dá para cada um e o que cada um tem de potencial para receber isso. Né? Gideão fez aqueles milagres com 300 homens. Okay? Isso pode se repetir hoje também. Bom, o outro lugar é Atos 2, verso 42, que fala de uma outra característica pela influência do Espírito Santo naquela época de Pentecostes. Né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu estava conversando ontem com o pastor Wagner, e a gente estava abrindo o coração um com o outro, e aí a gente estava falando que hoje nós temos uma igreja que tem prevalecido muito mais a doutrinação do que a influência do Espírito Santo, né? E a presença de Cristo. Então, hoje nós somos chamados como igreja adventista e todo o nosso povo evangélico ainda que tenhamos essa doutrina santa dos apóstolos, que nós continuamos enfatizando, mas não podemos esquecer o que eles faziam, que era Cristo o centro de tudo. Eles sempre perguntavam a quem ia batizar: você crê em Cristo Jesus e acredita que Ele é o nosso Salvador? Essa era a pergunta básica, né? Então, assim, essa afirmação e essa verdade, ela perpassava todo o ensino doutrinário de Paulo, de Pedro e de todos os novos cristãos que iam sendo agregados à comunidade cristã daquela época. Então, hoje, nós precisamos retomar essa realidade. E eu estava justamente conversando com o pastor Wagner, dizendo de um livro que escrevi há pouco tempo. É um livro bem pequenininho, de bolso. Eu escrevi mais para ser um objeto missionário também na minha mão, que era um sonho que eu sempre tive de escrever algum material que trouxesse a nossa doutrinação, que nós somos muito bons nisso, né? Em ensinar doutrinas, mas que
não esquecesse do Senhor da doutrina, da essência da doutrina, do que está por trás, que dá vida e sentido à doutrina, que é o Cristo. Né? Eu procurei trabalhar, né? O milênio, a volta de Jesus, a mortalidade da alma, o perdão e todos os demais estudos, né? Colocando o Cristo ali no centro, né? Como a essência daquele estudo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que havia naquela época. Mas a comunhão, o partir do pão e as orações. Nós precisamos intensificar isso na mesma proporção e na medida que acontecia lá atrás. Agora, nós só podemos fazer isso com essa receptividade. Eu aqui no meu quintal, como eu falei, eu faço isso na esperança, né, de que a cada ano essas árvores frutifiquem, né, que todas elas estão recebendo esse meu carinho, esse meu cuidado. Eu estou aqui querendo ilustrar o trabalho que o Espírito Santo faz, podando, tirando aquilo que está impedindo o crescimento, ok? Tirando aquilo que está sendo necessário sair para que a planta possa receber os nutrientes na raiz e crescer, porque o solo é ruim, o meu solo aqui é ruim, e precisa desses cuidados, o Espírito Santo está fazendo isso. Então, é preciso essa receptividade da árvore, né? Do cuidado. Aqui, as minhas árvores todas recebem, né? Mas na vida dos seres humanos, infelizmente, não é assim. Né? Muitas árvores são resistentes ao que o Espírito Santo quer fazer. Não querem poda, não querem limpeza, não querem um inseticida para impedir que os insetos atrapalhem, que o inimigo coloca ali para nos vencer. E resistimos a isso, e por isso que o Espírito Santo não tem sido dado na proporção que Deus gostaria de dar. Mas isso vai acontecer. Deus está preparando um povo. E parte desse povo está aqui nessa sala, praticamente quase todos os dias. Né? Bom, o livro de Atos, capítulo 2, 44, ainda diz: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Notem que essa coisa que tem dominado hoje a igreja de Laodiceia, né? Que é o apego às coisas materiais. Okay? E o foco nessas coisas. Aí nós esquecemos do principal, que é essa comunhão com o Espírito Santo, esse lidar com Cristo todos os dias, esse estar orando sem cessar todo o tempo, não importa o que estejamos fazendo, mas com o foco nele, nas coisas do alto, como diz Paulo. Aí a gente se despoja, né, dessas coisas que vão ficar louco, hoje te pedirão tua alma, e para quem será? A casa. A casa vai ser dos meus filhos, vai ficar tudo aqui. Os meus livros que eu escrevi, a TV que eu tenho em casa, a casa e os bens, tudo mais que Deus me deu, o que for, não dá para fazer, para focar nisso. O foco tem que ser a palavra, Deus, a adoração, as coisas do alto. Isso é reavivamento. As outras coisas vêm em seguida. É a essência do Espírito, na essência do nosso coração, no íntimo da nossa alma. Por isso que aquele povo vendia tudo, entregava tudo, estava nem aí para isso. Não havia também a maldade, né? Como há hoje de muitos sacerdotes. Né? Era tudo muito puro ali na igreja de Éfeso. Então não havia aquela maldade que há muitas vezes em muitos sacerdotes hoje, de muitas igrejas evangélicas, né? Que transformam isso numa teoria da prosperidade falsa, numa teologia da prosperidade falsa, que a prosperidade está ali. Deus disse: eu abrirei as janelas do céu e te darei. Só que o que Deus quer é que, primeiro, Ele habite em nosso coração. Aí as coisas vêm depois. Primeiro, a adoração a Ele. Eu dou porque sou grato. Eu não dou para receber. Porque quando eu dou por gratidão, porque eu amo, porque eu adoro, e a palavra de Deus é clara, né? Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias, né? E muitos de nós temos ido à adoração de mãos vazias. Ninguém aparecia no culto do Antigo Testamento de mãos vazias. No Novo, mais ainda. Então, essa é a questão. O inimigo coloca em nossos corações o apego às coisas materiais.
E naquela época era tudo em comum. Ninguém fazia questão de nada. Porque queríamos todos estar ali juntinhos. Né? Não havia briga por cargos, dissensões. Bom, outro texto lindo que eu acho é: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Okay? Hoje, a maioria das igrejas evangélicas não se reúne todos os dias. Né? Alguns sim. Mas se não temos reunião todos os dias, nós temos que ter a nossa reunião em casa, a adoração em família. Isso é maravilhoso. É bom demais aqui toda manhã. Eu coloco meu celular ali para tocar algumas músicas. Hoje nossos filhos não estão mais em casa. Estamos no ninho vazio com a dona Rosinha. E ali eu e a Rosinha, sozinhos. Ouvimos os cânticos. Estudamos a lição. Cada um lê a sua Bíblia em momentos mais especiais, sozinhos, que nós temos que ter esse encontro pessoal com ele. Isso vai fazer grande diferença. Né? E ali o encontro em família, na adoração. Aí nós lemos mais um pouco a palavra de Deus e trocamos uma ideia sobre o significado dessas coisas e partimos para a luta. Então, essa adoração tem que ter todo dia. Se não tiver no templo, tem que ter em casa. E era assim. Ele repartia o pão, estava no templo todos os dias. E o último texto aqui dessa fase da igreja primitiva está em Atos 2:47, que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, hoje, muitas de nossas igrejas não têm caído na graça do povo, porque ela está ali fincada na comunidade, mas, em vez de pontes, há muros. Né? Ela quer estar ali no lugar guardado. É o nosso monte da transfiguração, é o nosso monte de Sião. Vamos, como Pedro, pedir a Deus que nos conserve aqui, para sempre, para morar com Ele. Só que evangelismo não é isso, adoração não é isso, reavivamento não é isso. Reavivamento é imbuir-se do Espírito de Deus para fazer o que Ele nos chama a fazer, e a comunidade, e beneficiar a comunidade de muitas e muitas maneiras. E a igreja que não faz isso está fadada a morrer, a fracassar, a se acabar. E a não receber o grande derramamento, porque quem está esperando esse reavivamento e esse derramamento do Espírito da chuva cerúlea para um tempo lá na frente, está cometendo um grande erro. Porque Deus sempre derramou a serôdia e a temporã na vida pessoal de muitos personagens da Bíblia. E de muitos personagens através do tempo, desde essa igreja de Éfeso até a última igreja. E eu quero para mim, se eu não estiver vivo lá no último dia, eu quero para mim. A chuva temporã já está acontecendo muitas vezes na minha vida e na vida de todos. Mas e a serôdia? Eu também quero experimentar. E Deus, naturalmente, vai prover para cada um de nós aqui. Entenda isso, você está se tornando apto para essa chuva mais intensa do Espírito Santo, que acontece na vida subjetiva do indivíduo pontualmente. Acontecer e vai acontecer. Wesley, Lutero, Wycliffe, todos viveram esse momento de chuva temporã e também serôdia. A serôdia é pessoal. E aí, num tempo histórico, lá na frente, eu não sei quando vai ser, aí vai acontecer um derramamento mais generalizado. Aí não vai ser mais individual e subjetivo, porque Deus vai ter ali um povo que vai 100% receber. Isso foi também alvo do meu papo ontem com o pastor Wagner. Então, ali vai ser 100%, porque todo o remanescente identificado vai receber a plenitude do Espírito Santo. Oh, glória, né? Aleluia, meu Deus. Que isso seja visto na vida de cada um. Eu estou aqui sem poder ver a todas as janelas, mas o Espírito Santo está vendo. Seu coração vibra nessa hora, porque Deus quer fazer a mesma coisa que fez naquele tempo na vida do seu povo atualmente. Eu já estou no final e quero apenas falar do que Deus quer fazer através do Espírito Santo nesses últimos dias, ok? Com chuva temporã ou com chuva serôdia, ok? Então vamos lá. A maior capacitação para o cumprimento final da missão evangélica Deus quer realizar nesses últimos dias. Tá? Isso está na Bíblia de Estudo Almeida, na página 315. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 55, ela diz: mediante uma concessão especial do poder espiritual, receberão uma habilitação miraculosa para conquistar almas, ok? Aquela coisa de muitas almas
vai acontecer também conosco. Já está acontecendo em alguns lugares, mas vai haver um momento que isso vai dar dobrado, vai acontecer dobrado. E vai ser uma maneira miraculosa. Tá? E é para isso que estamos reunidos aqui, buscando esse momento, né? Tanto pessoal quanto geral para a igreja. A tendência, então, para o pecado, nesse tempo, será quase aniquilada. E o nível de santidade será altíssimo entre o povo de Deus. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, os nascidos de Deus, imbuídos ainda com maior porção do Espírito Santo, viverão essa vida que não é uma vida comum de pecado. O pecado passa a ser ocasional, circunstancial, acidental em sua vida, porque o nascido do Espírito não vive pecando, segundo João. Né? Aí, em Primeiros Escritos, Ellen White aperta mais na página 86, que diz: a proteção de Deus será reforçada e o remanescente estará de pé, mesmo ali no período em que as 7 últimas pragas forem derramadas. Então, mesmo ali, o mundo se acabando e o povo de Deus em pé. Diga amém, diga glória, diga aleluia. Porque você e eu, se estivermos lá, estaremos de pé. Como estamos de pé hoje, diante das provações que estamos vivendo, porque Deus está tomando conta de cada um de nós e porque o Espírito Santo está armando a sua tenda em nosso coração. E aí, em 1 João 5,18, como já disse, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, aquele que nasceu de Deus é Cristo, ok? Ele nos guarda, e o maligno não lhe toca, ok? 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E, finalmente, Ellen White, no livro Eventos Finais, página 187, diz: a chuva serôdia desenvolverá no crente um caráter semelhante ao de Cristo. É isso que nós estamos buscando, né, gente? Não é da noite para o dia, não, viu? A Bíblia diz claramente lá em Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora e vai brilhando até ser dia perfeito. Eu já estou com 67. Esse ano completamos 68. Eu e a minha amada Rosinha temos a mesma idade. Ela completa em setembro e eu em outubro. Então, assim, nós estamos mais perto disso, né? Porque o tempo passou mais para nós. Talvez aqui na sala haja garotos de 18, 24, 30, 60, 80, mais do que eu. Calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que o Senhor Deus fala para nós. Deus tem uma obra grande para fazer em nossa vida. Nós só precisamos, como as árvores aqui do meu quintal, receber essa água, receber esses nutrientes, receber esses cuidados. Nós precisamos trabalhar o nosso coração, porque quem manda nele somos nós. Essa é a liberdade de escolha. Agora, eu passo essa autoridade a Deus, porque eu escolho. Deus me deu essa alegria, entendeu? De permitir que o Espírito Santo me use, toque, me alimente, me nutra. E eu espero que nessa manhã esse milagre seja reafirmado por cada um de nós. Eu termino com Apocalipse 3,18, com as 3 coisas que precisamos para viver todas essas maravilhas que vimos agora, andando um pouco na história até os últimos dias. Lembre-se, aquela igreja foi decaindo de Éfeso. Não foi igreja católica, como muitos dizem. Não, foi a própria igreja primitiva, a igreja originária de Deus, que foi se deteriorando. E hoje nós temos no meio católico, no meio evangélico, inclusive no nosso meio também, o joio, que está espalhado no meio do trigo. E a queda, a deteriorização dessa igreja, que virou uma igreja débil, frágil, debilitada, com alguns poucos ali dentro que estão lutando ali com a presença do Espírito Santo. Então, nós só precisamos de 3 coisas. Eu quero encerrar dizendo para vocês. Nós precisamos do ouro provado no fogo,
que é a fé, que nos habilita, que nós somos salvos por ela, que abrimos nosso coração para querermos, que temos pecado, precisamos vencer o pecado, e nessa luta de fé, nós vamos chegar à glória de Cristo Jesus. Lembre-se que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira coisa que precisamos é do ouro provado no fogo, a fé. A segunda é da roupa, a roupa branca. Porque Laodiceia, ela não tem fé, ela é débil. Ela acredita em si mesma, ela diz, eu sou rica, não preciso de nada eu tenho falta. Então, sabe, ela precisa de fé para entender a sua situação do pecado, ser convencida do pecado. Precisa também de roupas novas, porque está achando que o que elas fazem, o que eles fazem é que vai lhe dar a garantia. Não, tem que trocar essas roupas rotas por vestes brancas de justiça, porque o Espírito Santo precisa disso, dessa abertura, do restinho que está no meio de Laodiceia, que é o remanescente de Deus. Eles precisam de ouro, fé para ser convencido do pecado, precisa de vestes brancas, que são as vestes de Cristo, a justiça de Cristo, e precisa do colírio para abrir nossos olhos e nos fazer perceber a condição que vivemos hoje, o quanto precisamos crescer, para nos aperceber mais do que nunca que Deus é amor, mas há também juízo. Ele vai nos julgar e vai determinar a vida e a morte para cada um. E a morte não vai ser uma sentença dele, porque esse vai ser o ato inaudito de Deus, que não é comum para ele, mas é só um sopro, porque, na verdade, já estamos mortos quando estamos na ausência de Cristo. A Bíblia diz claramente que quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida. Então, assim, quem não tem o Espírito de Deus está morto já. Nós vimos isso diariamente aqui na Sala 57, no Vale de Ossos Secos, está todo mundo morto, se não tiver o Espírito de vida. E esse é o milagre que Deus quer realizar hoje aqui nessa sala e todos os dias das nossas vidas. Vai vacilar, vai cair em algum momento, levanta. Filhinho, não pequei, mas se acaso pecares, tens um advogado junto ao Pai. Essa é a vida do nascido do Espírito. Ele está convencido do pecado, da justiça e do juízo, porque ele recebe de Deus. O preço já foi pago. Ele diz que quer que a gente compre, mas não precisa. O preço já foi pago por ele. É de graça para nós. Custou a vida dele. Ouro provado no fogo, roupas brancas e colírio. E aí estaremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente parte para cima do mundo e a gente prova para o inimigo que ele pode ser o príncipe desse mundo, mas sobre o remanescente ele não tem domínio. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos unja mais uma vez nessa manhã e todos os dias da nossa vida. E que nos inspire a buscá-lo cada dia mais. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque chegou para nós esse convite e o Teu Espírito nos levou para esse lugar, para essas palavras, para esses textos. Perdoa, Senhor, a falibilidade, a fraqueza desse instrumento Teu. Perdoa também a fraqueza e fragilidade de todos os demais instrumentos Teus que estão aqui nessa sala, nesse lugar, ou que estão pelo YouTube, pelo Zap, por algum meio, vivendo essa experiência de hoje. Guarda-nos, molda-nos, eleva-nos a uma atmosfera santa e pura, onde as ricas correndo do Teu amor possam fluir por nossa alma. Dá-nos mais e mais, segundo a necessidade que temos e o Teu olhar sobre nós, do Espírito Santo. Dá-nos mais cada dia, Pai, para que possamos viver em nosso coração a obra e realizá-la no meio do Teu povo que precisa desse avivamento e lá fora no mundo, onde o povo se encontra dominado por Satanás. Que milhares e milhares de almas sejam tocadas pelo toque do Espírito Santo em nosso coração hoje e cada dia em nossas vidas. Imploramos no doce nome do Cordeiro, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Santo de Deus, o nosso amado Cristo Jesus. Amém.